Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 30 de abril de 2018. Nasce o terceiro filho do príncipe William e de Kate Middleton. O Palácio de Kensington anunciou o nascimento do terceiro bebê real. A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, deu à luz ao menino, o terceiro filho de seu casamento com o príncipe William. O novo membro da família real britânica chega dias antes do casamento entre o tio, o príncipe Harry, com a atriz americana Meghan Markle, marcado para 19 de maio. O menino nasceu às 11h01, no horário de Londres, com 3,8 quilos. A rainha, o duque de Edimburgo, o príncipe de Gales, a duquesa da Cornualha, príncipe Harry e membros das duas famílias foram informados e estão encantados com a notícia, informou o Palácio de Kensington. Vossa Alteza Real e a criança passam bem. Kate e William já são pais do príncipe George, de 4 anos, e da princesa Charlotte, de 2. Horas depois do nascimento, Kate e William deixaram a maternidade com o bebê no colo. Mais cedo os irmãos George e Charlotte vieram conhecer o novo integrante da família. O recém-nascido é o quinto na linha de sucessão do trono britânico. O novo bebê será o sexto bisneto da rainha Elizabeth e, na linha sucessória do trono britânico, o menino fica atrás dos irmãos, além do pai William e do avô, o príncipe Charles. Uma mudança em 2013 na lei determina que, pela primeira vez na história britânica, um novo príncipe não vai substituir a vaga da irmã mais velha na ordem de sucessão. Anteriormente, herdeiros homens mais jovens ganhavam a preferência sobre irmãs. O casal anunciou a terceira gravidez em setembro do ano passado. Kate precisou se afastar dos compromissos da realeza em função da hiperêmese gravídica, uma condição que resulta em graves enjoos durante a gestação. Ela retornou à vida pública apenas em outubro, mas voltou a se recolher em 22 de março deste ano em prol do parto. A premier britânica Theresa May parabenizou a família pela chegada do bebê. Meus parabéns ao duque e à duquesa de Cambridge pelo nascimento de seu menino, disse May em comunicado. Desejo grande felicidade no futuro. Osman Neves Albuquerque, em seu ensaio sobre espiritismo e política, afirma que há mais de 2000 anos o filósofo grego Aristóteles escreveu que o homem é um animal político e não estava brincando. Estava dizendo uma coisa seríssima, que permanece válida até hoje. Política é toda atividade que as pessoas praticam com o objetivo de influenciar os acontecimentos, o pensamento e sobretudo as decisões da sociedade em que vivem. No cotidiano confirma-se a natureza política do homem, uma vez que a vida em comum e as formas de coexistência são ordenadas segundo os sistemas de governo e, nessas condições, querendo ou não participar, podendo ou não atuar na vida política, o homem recebe direta ou indiretamente os efeitos desses sistemas e paga pelas consequências. Os líderes religiosos têm forte papel político. E mesmo nós, cidadãos comuns, fazemos política com muita frequência, mesmo não tendo consciência disso. Na feira, quando falamos mal do governo, ou nas reuniões sociais, quando falamos mal ou bem do partido tal ou do ministro tal, estamos tentando fazer a cabeça dos outros, que por sua vez tentarão fazer a de outros. Ou seja, estamos contribuindo para formar a chamada opinião pública. Mesmo se o peso desses atos é pequeno, o fato é que, ao praticá-los, estamos participando do processo político. O Evangelho apresenta, igualmente, a mais elevada fórmula de vida político-administrativa aos povos da terra, o reino do amor.
O Espiritismo, em seus aspectos científico, filosófico e religioso, tem muito a ver com a compreensão e organização da sociedade, a fim de que ela seja mais justa e amorosa e, através de seus adeptos, atue na realização do reino de Jesus, reino da verdade, do amor e da justiça sobre a face da terra. Os princípios codificados por Allan Kardec no livro Obras Póstumas, nos auxiliarão eficazmente nas resoluções de ordem política, porque substituirá os impulsos antigos automatizados no egoísmo pelos novos que serão automatizados na fraternidade universal, dando uma nova força à inteligência, porque a moral do Cristo indicará o rumo certo que a inteligência deverá seguir, quando nosso planeta adquirir o equilíbrio entre o fator moral e intelectual. Acreditamos que os governantes, quando a moral for o fator mais importante em todas as resoluções, não mais irão buscar os seus interesses mesquinhos, mas, acima de tudo, deverão aplicar amplamente a noção de bem comum, propiciando sob todos os meios possíveis a felicidade da maioria. Haverá alguma relação entre espiritismo e política? Sobre o aspecto filosófico, o espiritismo tem a ver e muito com a política, já que esta deve ser a arte de administrar a sociedade de forma justa. Consequentemente, o espírita não pode declinar da sua cidadania e deve vivenciá-la de forma consciente e responsável. O Brasil sempre foi alvo de muitas esperanças. Falava-se em país do futuro, em berço da nova civilização e, nos meios espíritas, em coração do mundo e pátria do Evangelho. O grande problema é que os brasileiros nunca demonstraram um grande empenho para alcançar concretamente esses títulos. Boa parte dos trabalhos de ciência política no Brasil trazem uma característica marcante, a constatação de que a sociedade brasileira é dependente do Estado e que não tem apego a valores como democracia, liberdade e igualdade. Não tem tradição de participação, de reivindicar seus direitos. A sociedade é uma das maiores responsáveis pelos males que a atingem. Somos um país que não se conscientizou de que depende da sociedade colaborar na resolução de muitos problemas dos quais o Estado não consegue dar conta. O Brasil só vai poder dizer-se pátria do Evangelho quando der os primeiros passos na construção de uma sociedade realmente democrática, justa e fraterna. Quando, enfim, os brasileiros olharem para a sociedade e perceberem que fazem parte dela. Se uma pessoa está sofrendo, em um determinado local, todos sofremos, pois os problemas dela acabam nos atingindo de uma maneira ou de outra, seja por meio da violência ou dos mecanismos econômicos mais complexos. E o que tem a ver o espiritismo com isso? O espírita tem em suas mãos instrumentos poderosos de participação, de transformação, da sociedade, as federativas, os centros espíritas, as instituições específicas, os órgãos de comunicação. Podem, no mínimo, auxiliar na mudança de mentalidade de seus adeptos. Sabemos que Kardec recomendou aos centros que deixassem de lado as questões políticas. Mas essa afirmação significa que não devemos trazer para o centro espírita as campanhas e militâncias partidárias, pois o lugar para o seu exercício é no seio das agremiações e locais respectivos. Assim, jamais o espiritismo, como doutrina, e o movimento espírita, como prática, poderão dar guarida a um partido político em seu seio, por exemplo, Partido Social Espírita, Partido Espírita Cristão, etc. As questões políticas decorrem dos próprios princípios do espiritismo. A partir do momento em que se fala em reforma moral, em mudança de visão do mundo, em desapego dos bens materiais, prática da caridade, etc., fala-se sobre política. Principalmente, quando se fala em transformação da sociedade, como aparece a todo momento na codificação, particularmente no capítulo final da Gênese, estamos falando de política. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados?
em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições, por meios diretos e materiais. Questão N.O. sobrescrito 573 de O Livro dos Espíritos. De se entender, então, que não pode o espírita alienar-se no seio da sociedade em que vive, com a desculpa de que espiritismo e política não têm nada que ver, pois é preciso lembrar que a vida material e a vida espiritual são dimensões contínuas da própria vida. O homem tem que progredir, e isolado ele não tem condições disso, já que seu progresso depende dos bens que lhe são oferecidos pela família, pela escola, pela religião e demais agências sociais. Para o espírita, essa ação política deve ser sempre inspirada nos princípios expressos pelo aspecto filosófico do espiritismo, que o levam a amar e, nesse caso, amar é desejar o bem, logo, a exteriorização política do amor é a expressão do querer bem e do agir para o bem de todos. A ação política dos bons é o imperativo na hora atual. O Espiritismo apresenta conceitos claros e precisos para essa atuação. A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. Avançando para o mesmo alvo e realizando os seus objetivos, o Espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno. Aos homens progressistas se deparará nas ideias espíritas poderosa alavanca e o espiritismo achará, nos novos homens, espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo, a Gênese. O espiritismo não cria renovação social, a madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pelas generalidades das questões que abrange, o Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração, por isso, é ele contemporâneo desse movimento. Surgiu na hora em que podia ser de utilidade, visto que também para ele os tempos são chegados. A Gênese. O Espiritismo trabalha com a educação. Esta é a base da própria doutrina, pois, para praticá-la, temos de nos educar. E a educação tem um conteúdo extremamente político, pois muda nossa forma de ver o mundo e de agir nele. Assim, é cada vez mais importante que os centros espíritas percebam a importância de discutir os assuntos da realidade concreta. Não estaremos fazendo política no aspecto partidário, mas sim auxiliando na conscientização dos espíritas sobre como entender a sociedade e agir nela de uma forma crítica e consciente. Com uma visão crítica baseada nos princípios espíritas. Qual o posicionamento de um espírita frente a questões como violência, menores abandonados, educação, desemprego, racismo, discriminação social? O que podemos fazer em nosso âmbito para combater esses problemas? Não adianta querer ser espírita no plano espiritual. Podemos e devemos estudar a moral espírita em sua teoria. Mas não há como fugir, a sua aplicação prática será, quer queiramos ou não, na realidade concreta, enfrentando esses problemas do cotidiano. Segundo J. Herculano Pires, em O Centro Espírita, o Espiritismo se liga a todos os campos das atividades humanas, não para entranhar-se neles, mas para iluminá-los com as luzes do Espírito. Servir o mundo através de Deus é a sua função e não servir a Deus através do mundo. Por tudo isso, devemos entender que são fundamentais o espiritismo e a política para a construção de uma nova sociedade. Esta foi a crônica do amanhecer de 30 de abril de 2018.